Amém? Deixa eu falar uma coisa. A diferença, irmão, de quem anda perto e anda longe de Deus é uma só. Quem anda longe pensa que é alguma coisa e começa até desferir golpes. Mas quem anda perto está ciente a cada dia que sem Ele nada podemos fazer. Essa é a diferença. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior você vai ter necessidade de se aproximar. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior vai ser o desejo de se aproximar. Porque quanto mais perto você chega, mais você descobre que não consegue sem Ele. Amém? Agora, as pessoas que andam longe de Deus, religiosamente falando, elas já pensam que são alguma coisa. Então elas se posicionam sobre outras pessoas. Nós precisamos, irmão, viver uma palavra genuína. Amém? Nós precisamos nos mover, nos movimentar sobre a palavra do Senhor Jesus. Amém? Todos nós aqui temos promessa. A pergunta é se estamos nos movendo nela. Porque às vezes, irmão, a circunstância que nos move na promessa. José tinha uma promessa. Os irmãos acreditaram tanto que disseram: a gente precisa sumir com ele daqui, porque vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. E quando acontecer, é melhor que ele não seja Senhor sobre nós. Amém? Agora, as circunstâncias foram movendo José em direção à sua promessa. Mas há momentos na nossa vida que não serão as circunstâncias que nos levará até lá, que serão as nossas decisões, as nossas escolhas, a decisão de avançar ou de ficar parado. Amém? Então que você hoje possa, como Pedro ministrou, temer a palavra, que você possa colocar essa palavra com temor no seu coração, se mover sobre ela. Amém? Deus começou a ministrar comigo na quinta-feira, e até falei para minha esposa, falei: eu não quero ir no culto de domingo não, porque eu vou tomar pau. Já tomei pau na quinta-feira e vou apanhar mais hoje. Então, irmão, eu vou dizer para você, eu me sensibilizo com você, tá? Nós vamos apanhar juntos hoje. Diga glória a Deus. É como Paulo e Silas na praça pública, um apanha, o outro apanha também. É igual quando a mãe vai pegar um filho, o outro dá risada, ela vai e pega os dois. Então hoje vai ser assim. Amém? Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo meia dúzia. Quem achou, diga amém. Isaías 42, versículo meia dúzia, diz assim: eu, o Senhor, te chamei. Primeira coisa, escolha. O Senhor me chamou, então Ele me deu uma escolha. Amém, gente? Primeira coisa, uma escolha. Continua. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Diga comigo, pacto. Diga bem forte. Diga: o Senhor me chamou, me deu uma escolha e fez um pacto. Amém? Eu, Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei. Diga bem forte: proteção. Amém? Que mais? E te darei por aliança do povo. Diga comigo,
propósito. Olha para mim, por favor. Te chamei, escolha. Te tomarei pelas mãos, pacto. Te guardarei, proteção. E te darei por aliança ao povo, propósito. 3 coisas, irmão, Deus oferece para cada um de nós, mas que vai depender de uma coisa só: uma escolha. Ele está dizendo: olha, eu te dou pacto, eu te dou proteção e propósito, mas a escolha é sua. Diga graças a Deus. Você está feliz com suas escolhas? Você se anima quando tem que voltar para a vida que suas escolhas te deram? Eu fui fazer uma visita hoje, eu disse isso para a família. Eu falei: olha, eu vou sair daquela porta fora e vou voltar para as minhas escolhas. A questão é se vocês estão felizes com as escolhas que vocês fizeram no passado. Porque, irmão, aprenda uma coisa: ninguém aqui é vítima. Olha para a pessoa do lado, dá um sorriso para ela e diga: deixa de ser vítima. Ninguém, irmão. Todos nós tivemos oportunidades de dizer sim e não, de encarar ou de fugir, de prosseguir e de desistir, de ficar caído ou se levantar. É uma escolha. Deus está dizendo: olha, te dou a escolha, e se você aceitar, eu estou te oferecendo pacto, eu estou te oferecendo proteção e propósito. Amém? Versículo 7: para abrir os olhos de quem? Dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que estão em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não o quê? Deus está dizendo: olha, eu não compartilho a minha glória, não compartilho com homem nenhum. Que mais? Nem o meu louvor às imagens do quê? De escultura. Eis que as primeiras coisas já se o quê? Passaram. A tradução da Júcia e a minha diz: cumpriram, aconteceram. E as novas eu vos anuncio, antes que venham à luz, vos faço o quê? Ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você: pacto, proteção e propósito, e uma escolha a se fazer. Só que o versículo 9 diz que, percebendo ou não, você já fez a escolha, porque as primeiras coisas já aconteceram, já se cumpriram. Irmão, ciente do que você fez ou não, você fez sua escolha.
Você pode ter jogado fora a maior oportunidade da sua vida, como o jovem rico fez. Ele fez a sua escolha. Ou você pode ter aceito o maior chamado que um homem pode receber na face da terra, como Isaías. Isaías, ao ouvir o som dos céus, disse: Senhor, envia a mim. E o Senhor falou: então vai. A pergunta é: você é um jovem rico ou mais um Isaías? Será que as escolhas que vocês fizeram lá atrás estava enviando você para um propósito, ou estava fazendo com que você desperdiçasse a maior chance da sua vida? O jovem rico decidiu seguir sozinho. Isaías decidiu ser enviado por Deus. Irmão, isso não te assusta? Porque às vezes nós fazemos coisas sem a intenção de fazer. Tem pessoas, irmão, que nos são gratas e a gente nem sabe por quê. E ela diz assim: mas como não? O senhor não lembra quando o senhor fez isso, isso, isso? E foi algo tão involuntário da sua parte, tão natural, tão sem intenção, que você não se deu conta. E às vezes a maldade também. Às vezes tem pessoas, irmão, feridas, chateadas, machucadas conosco, e nós o fizemos sem o quê? Intenção. As duas coisas trazem consequências, uma boa e a outra ruim. E aí Deus vem e revela para nós o seguinte: olha, eu te dei uma escolha, porque eu tinha um propósito, porque eu estava disposto a fazer um pacto e te proteger pelo caminho. E aí, antes que você fique interessado, Ele está dizendo: só que você já fez a escolha. E aí você questiona: mas quando foi esse momento? Quando foi essa hora? Quando foi que eu disse sim ou que eu disse não? Quando foi que eu me ofereci ou me escondi? Quando foi que eu me lancei ou me retraí? As primeiras coisas já se passaram. A Bíblia diz em Eclesiastes 3,15: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta daquilo que passou. Você imagina você tendo que explicar uma coisa que você não sabe que fez? Não estou dizendo que não fez, estou dizendo que você não sabe que fez. Deus está dizendo: olha, o que é, já foi, o que há de ser, já foi. Eu quero saber do que passou. Eu quero saber qual foi a escolha que você fez. Agora, irmão, você acha que Deus não sabe qual foi a escolha que fizemos? O que Ele está tentando é nos fazer entender que fizemos essa escolha, que tomamos essa decisão, que em algum momento da nossa vida as opções foram apresentadas, as duas portas te foram abertas, os dois caminhos foram apontados. Só que você, consciente ou nem tanto, fez essa escolha. Como que eu sei, pastor, se eu sou um jovem rico ou se eu sou um Isaías? Você está em Isaías, segura por gentileza,
Você vai voltar um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, no versículo 10. Diz assim: E aconteceu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e o pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, ou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Pastor, como que eu sei se eu sou um jovem rico que virou as costas por um chamado de Deus, ou se eu sou um Isaías que se ofereceu para o propósito? Como que eu sei se eu sou um jovem rico, se preferiu outras coisas, se eu sou um Isaías que renunciou todas as coisas para viver a vontade de Deus? A resposta é os resultados hoje. Até aqui, exatamente aqui onde você está agora, hoje, os resultados. Se você está forte ou fraco, caído ou de pé, miserável ou prosperando, triste ou feliz, até aqui, foi o Senhor que te trouxe. Foi o Senhor, irmão, que te ajudou a chegar aqui. Nesses resultados, nessa vida que você tem hoje. Permita-te dar uma palavra para alguns. Diga comigo: para alguns. Para alguns Deus manda dizer: não fui eu que te trouxe até aqui, foi sua teimosia. Agora, o que é aqui, o que significa aqui, você sabe. Eu sei o que significa até aqui para mim. Amém? Deus vai dizendo para alguns: até aqui não fui eu quem te trouxe, foi as suas decisões precipitadas. Até aqui não fui eu quem te trouxe, foi sua carência, foi sua capacidade de fechar os olhos para aquilo que está errado. Não fui eu que te trouxe até aqui. Porque às vezes, irmão, nós vamos trombando com a vida, empurrando com a barriga, caindo, levantando, chorando, engolindo o choro, e aí a gente diz assim: olha, mas Deus tem me dado força até aqui para aguentar uma coisa que Deus não queria que você tivesse aguentado, para suportar uma coisa que nunca foi plano de Deus que você suportasse.
Ele diz assim, ó: vinde a mim quem está cansado, e eu aliviarei, e você vai tomar sobre si o meu jugo e o meu fardo que é leve, mas o seu que é pesado eu fico para mim. Nós vamos fazer uma troca, nós vamos fazer uma substituição. Então, para alguns, Deus está dizendo: olha, não fui eu que te trouxe até aqui, foi sua cabeça dura, foi suas decisões na emoção, foi sua precipitação, foi sua carência, foi sua capacidade de fechar os olhos para aquilo que é ruim, para aquilo que está errado. Não fui eu que te trouxe até aqui. Irmão, nem todo mundo que está sorrindo hoje, sucesso, colhendo, prosperando, foi promovido por Deus. Assim como nem todos que estão chorando é promovido pelo diabo. Amém? Olha para a sua vida, reflita, pense no aqui. O que é aqui? Determinada coisa que eu não sei, mas você sabe. Até aqui Deus está dizendo: não fui eu que te trouxe, não fui eu que te atraí para esse lugar. Deixa eu falar uma coisa, irmão. A melhor coisa para alguém que anda fora do plano de Deus, a melhor coisa para alguém que anda fora do plano de Deus é quebrar a cara o quanto antes. Porque a pior coisa é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Quebrar a cara, irmão, quando a escolha foi errada, é a melhor coisa que poderia te acontecer. Não questione, não conteste, apenas entenda a lição, recalcule a rota. Diga glória a Deus, diga bem forte: é tempo de recalcular a rota. Jonas saiu do propósito de Deus, quebrou a cara, foi parar na barriga do peixe. Foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Porque ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus vai ser a ruína da sua vida. Porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a Bíblia diz perder a alma, ele não está falando de perder a salvação, ele está falando de perder a estabilidade emocional, de perder o equilíbrio, de perder a capacidade de raciocinar, de perder a condição, irmão, de fazer escolhas corretas. Porque às vezes nós vamos angariando e conquistando e ganhando e vencendo, e isso vai roubando a nossa alma. A gente já não pensa mais nas coisas de cima, a gente só pensa nas coisas dos homens. E aí Deus diz assim: aparta de mim, vós que não compreende as coisas de Deus, mas que só pensa nas coisas dos homens. Então Deus está dizendo: se a sua alma é sabotada, vai ter que haver uma separação entre nós. Eu não posso prosseguir com alguém que perde a alma, porque a ministração de Deus na nossa vida, irmão, é no nosso intelecto, é na nossa alma. Por quê? Porque não somos só espírito. A pessoa fica possessa por espíritos malignos, mas ela não fica possessa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não põe um cabresto em você, como o diabo faz, e sai te chamando de cavalo, levando você para onde ele quer. Ele não faz isso. Ele te dá uma escolha. Diga glória a Deus. Ele te dá uma escolha.
O diabo não, o diabo põe um cabresto em você, monta em você, te chama de cavalo e leva você para onde ele quer, fazer o que ele deseja. Deus jamais vai fazer isso. Você pode estar cheio do Espírito Santo, em total comunhão, diante de uma grande revelação, e ele vai te dar uma escolha. E ele vai dizer para você: olha, vai para Nínive. E ele vai dizer para você: sai da tua terra, da tua parentela. Ele vai te dar uma opção. Diga glória a Deus. Irmão, nós precisamos hoje parar e refletir e pensar: o que me trouxe aqui, se não foi Deus, então quem foi? Quem foi? O que me trouxe os resultados que eu tenho hoje, o momento que eu estou vivendo, a experiência, o presente momento, se não foi Deus, então quem foi? Estou sendo conduzido, guiado por quem? Irmão, nós precisamos recalcular a rota. Nós precisamos, irmão, ouvir a voz de Deus, que Ele está dizendo: olha, não fui eu. Se não foi Deus, Ele está dizendo: você está no lugar errado. Você está vivendo o momento errado, as experiências erradas. Pastor, mas eu estou prosperando. Talvez não era para você estar. Porque no tempo de escassez também é tempo de provar de Deus. Diga glória a Deus. No tempo de escassez, irmão, a Bíblia diz que o maná vinha dos céus. Nem sempre Deus põe um ponto final no tempo de escassez, mas Ele envia provisão nesse tempo. Ele alimenta, Ele sustenta. Amém? Talvez Deus está dizendo: olha, se não fui eu que te trouxe aqui, não era para você estar aí. Não era talvez para você estar chorando. Não era para você estar tendo que dar desculpas, satisfações. Não era para você ter que viver uma vida de fingimento, fingir que está feliz, fingir que está bem, fingir que está realizado para todo mundo, só para ninguém questionar as suas escolhas. Amém? Por exemplo, eu estou aqui hoje ministrando. Quando eu fui me desligar, eu disse ao pastor, eu falei: pastor, eu posso estar quebrando a cara, mas Deus vai ter compaixão de mim, porque há inocência no meu coração, porque eu acho que se trata de um chamado, e eu não consigo mais dizer não para Ele. E ele falou para mim: filho, vai em paz então, porque e se for um chamado? Você está entendendo, sim ou não? Foi uma escolha que eu tive que fazer, que me trouxe até aqui. Agora, se eu tivesse fora do propósito, a melhor coisa para mim já era ter quebrado a cara. Era a melhor coisa. Amém? Era a melhor coisa. Agora, digamos que eu tenha quebrado a cara. Não adianta eu viver fingindo que estou bem, para disfarçar com as pessoas que vão questionar as minhas escolhas. Então, se eu mostrar que eu estou bem, a pessoa vai dizer: então ele estava certo do que ele estava fazendo. Deus está dizendo: olha, não era para você estar vivendo de fingimento, não era necessário, não era preciso, não fui eu que te trouxe. Amém, gente? Eu estava ontem olhando algumas fotos lá do aniversário,
E eu falei para minha esposa, eu falei, olha, amor, hoje que eu estou me olhando de fora para dentro, eu falei, eu estou diferente mesmo. O semblante é outro, porque eu não me reconhecia do jeito que eu vejo hoje. Eu estava triste, eu estava sufocado, eu estava enclausurado, eu estava, irmão, na contramão do que Deus tinha para mim. Eu estava chorando, eu estava sofrendo, e Deus estava dizendo, olha, não fui eu que te trouxe até aqui. Irmão, você está derramando lágrimas que não era para estar derramando. Você está fingindo um sorriso que não era para fingir esse sorriso. Amém? Volta lá para Isaías, por gentileza. 42. Isaías 42, versículo 9. Eis que as primeiras coisas já passaram, já cumpriram, vírgula, e as novas eu vos o quê? Anuncio. E antes que elas venham à tona, que elas venham à luz, vulas faço o quê? Você sabe o que Deus está dizendo? Que embora não tenha sido eu que te trouxe até aqui, ainda pode ser eu quem vai te levar onde você precisa chegar. Porque Ele está dizendo, olha, as primeiras coisas já aconteceram, mas as novas eu estou anunciando. Sabe quando você bota no GPS a rota, e aí você descobre que errou o caminho, por quê? Porque a rua já ficou para trás. Então a rota é recalculada, e a nova opção já começa a soar no seu GPS. Amém? É como se Ele dissesse, olha, não fui eu que te trouxe aqui, mas ainda posso te levar onde você precisa chegar. Diga glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo ou pegando a palavra. Irmão, talvez o que te trouxe aqui foi desobediência a Deus, foi cabeça dura, foi escolhas precipitadas, foi carência, foi tolerância com aquilo que não era para tolerar, foi a capacidade de fechar os olhos para coisas que não era para ter fechado os olhos, para uma realidade que você deveria ter encarado, enfrentado, resolvido, e já estaria sanado o problema. Deus está dizendo, olha, embora não fui eu que te trouxe aqui, eu ainda posso te levar onde você precisa chegar. Por quê? Porque eu estou anunciando, eu estou falando, eu estou apontando, eu estou dizendo, eu estou proclamando, eu estou direcionando. A escolha agora é, primeiro, eu preciso ter a certeza, não foi o GPS que me fez errar o caminho, porque não foi Deus que me levou, que me trouxe aqui. Então, se eu tenho essa ciência, eu ainda posso confiar na voz que está falando comigo. Diga glória a Deus. Essa semana o Elcio apanhou do GPS, né, Elcio? Eu também. A gente foi para Araçatuba um dia e foi um caos para voltar embora, irmão. Eu sei que a gente acabou no meio dos canavial, né, Elcio? E quando você acha que foi o GPS que te deu a confusão, sabe o que você faz? Desliga ele. Às vezes até discutimos com a moça do GPS, ficamos bravos com ela, você não sabe de nada, e aí a gente cala a boca dela e decide ir por conta própria. Amém? Mas se você tem a certeza que foi você que deu bobeira,
você continua ouvindo os conselhos e as diretivas que o GPS está dando. Irmão, eu não estou aqui para falar de GPS, é lógico, eu estou aqui para falar de Deus. Ele está dizendo: olha, eu não te trouxe aqui, mas posso te levar aonde você precisa chegar. Você só tem que ouvir a voz, porque eu estou anunciando, eu estou apontando, eu estou direcionando. Diga graças a Deus. Agora deixa eu perguntar para você: você acredita de verdade que Deus vai te levar onde a palavra dele disse que vai levar? Porque, irmão, quando você bota uma rota no GPS, mas você conhece o caminho, ela diz assim: olha, vire à direita, e você segue em frente, porque você já sabe o que tem que fazer. Irmão, muitos de nós não conseguimos acreditar que Deus vai nos levar onde Ele está dizendo que vai. Ele falou para Adão: Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque certamente o dia que você comer, você vai... Adão comeu? Adão morreu? Aí a Bíblia diz: olha, nem os tímidos, os covardes, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os idólatras, nem os bêbados herdarão o reino. Vai herdar? A gente precisa acreditar nessa voz que está falando com a gente. A gente precisa verdadeiramente, cegamente. Amém? A gente precisa, irmão, pegar o carro, encher o tanque, soltar as coordenadas e segui-las, e andar nelas. Eu vou te falar uma coisa: eu cometi 2 grandes erros quando Deus me chamou. A primeira coisa, o primeiro grande erro que eu cometi foi duvidar de que era mesmo Deus que estava falando comigo. Isso levou tempo, eu perdi tempo. E quando eu tive a certeza de que era Deus falando comigo, então eu duvidei do que Ele estava dizendo. Você sabe qual é o maior erro da nossa vida? É acreditar demais naquilo que não é Deus que está falando. Sabe qual é o segundo maior erro da nossa vida? Duvidar demais daquilo que Deus está falando. Vou falar de novo: o maior erro da nossa vida é acreditar demais naquilo que Deus não está falando. E o segundo maior erro, irmão, é duvidar demais daquilo que é Deus que está falando. Então a gente perde tempo, chora lágrimas que não precisava chorar, sofre consequências que não precisava sofrer, protela um sofrimento que já era para ter sido resolvido. Então a minha oração para você que está vivendo fora do propósito é para que você se arrepende na vida. Credo, pastor, para que você quebre a cara, irmão, para que você venha desejar a comida dos porcos, para você entender: eu peguei a rota errada, eu vou voltar para a casa do meu pai. Diga graças a Deus, porque é o melhor que eu posso fazer por você como seu pastor. Porque se você for tendo sucesso na direção que não é Deus que está dando, você vai prosseguir, e prosseguir, e prosseguir. E a Bíblia diz que aos olhos do homem o caminho parece ser bom, mas no final são caminhos de morte.
Então, para que não haja morte, a minha oração é para que o meio do caminho não seja um caminho bom, para que seja desconfortável, para que faça você parar e pensar e questionar a Deus: por que isso? Por que está acontecendo? E Ele vai dizer: olha, não fui eu que te trouxe, mas ainda posso te levar onde você precisa chegar. Amém? Ele está dizendo: olha, as primeiras coisas já era, já foi, mas as novas eu estou anunciando, eu estou falando, eu estou pronunciando. Amém? João, abra sua Bíblia lá comigo, por favor. João capítulo 14. João capítulo 14, no versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso, o quê? Olha aí, hein? Vai falar para quem está atribulado. Se tem uma coisa, irmão, difícil para o ser humano, é assumir o controle das próprias emoções. Todo mundo sente desânimo em algum momento da vida. A questão é que escolha você vai fazer nesse momento. Você quer vencer o desânimo? Só tem um segredo. Em Gênesis capítulo 15, Deus fala com Abraão: Abraão, não temas, eu sou teu grandíssimo galardão. Anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão revela o desânimo: Senhor, o que has de me dar? Eu ando sem filho, o mordomo na minha casa é o Damasceno Eliezer, ele será o meu herdeiro. E Deus falou para ele: ele não será o teu herdeiro, mas o que sair das tuas entranhas. Sai para fora da tenda, olha para as estrelas do céu, conta se as pode, assim será a tua. A Bíblia diz: Abraão creu. Sabe qual é o segredo para vencer o desânimo? Voltar a ouvir a voz do Pai. Está desanimado? Intensifique sua busca, intensifique o seu clamor. Está sentindo o impacto, irmão, da desmotivação? Antes de fazer qualquer escolha, escolha buscar a Deus, escolha ouvir a Deus, porque se você escolher ouvir a Deus, você não vai precisar tomar outras decisões. Diga graças a Deus. Irmão, quantas pessoas que no momento do desânimo desistem de alguma coisa, abre mão. A gente cansa, a gente sente o impacto, a gente perde a motivação, perde a alegria. Tem dias maus, mas o que eu faço nesse momento? Qual é a minha entrega? Qual é a minha doação? Qual é a minha intensidade? Amém? Nós precisamos, irmão, entrar num quarto chorando e sair de lá proclamando. O problema é que quando a gente sente o desânimo, a gente procura alguém para desabafar, não alguém para nos direcionar. Esse é o problema. Começa a ouvir o Pai quando sentir o desânimo, irmão, porque Ele está dizendo: eu estou falando de novas coisas, eu estou anunciando novas coisas, eu estou apontando um novo caminho, uma nova rota, uma nova direção. Ouça o Pai, porque o que te trouxe desânimo é um momento. Até aqui você chegou e aí sentiu desânimo. Abraão estava rico, próspero, mas o filho ele não tinha. Ele falou: Deus, o que o Senhor vai me dar? Cheguei aqui, mas
Será que foi o Senhor que me trouxe até aqui? Porque o meu sonho ainda não se realizou. E aí Deus começou a ministrar e ele começou a crer de novo. O que precisamos, irmão, é intensificar nos dias maus. É tudo que a gente não quer fazer nesses dias. Você já sentiu isso? Bate aquele desânimo, bate aquela angústia. Aí você vai orar. Cadê as palavras para falar com Deus? E quando a situação é grave, aí você quer chorar. Cadê as lágrimas que não vêm? Aí aquilo vai subindo e descendo aqui, irmão, mais conhecido como angústia. E aí você então começa a cantar um louvor, mas não consegue se concentrar. Aí você pensa, hoje eu vou na igreja, e não vai ter quem vai me impedir. Hoje eu vou no culto, e não é dia de culto. E aí o que você faz? Procura alguém para desabafar. Quando não acha, vai para o Facebook. É o que a gente costuma fazer. Fica em silêncio, se isola, quando deveríamos buscar o Pai. Da fraqueza, Paulo disse, tirei forças. Intensificar, irmão. Jesus estava lá, irmão, aflito, oprimido, transpirando gotas de sangue. E aí ele voltava para ver o estado dos discípulos, eles dormindo. O que Jesus dizia? Voltava para orar mais, intensificar. Fez uma, fez duas, fez três e falou, estou pronto, vamos que chegou a hora. É o que a gente precisa, é reagir, é intensificar. Amém? É voltar a ouvir o Pai para vencer o desânimo. Ele está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Faça o que, irmão? Crede em Deus. Crede também em quem? Em mim. Jesus está olhando para nós dizendo, olha, não apavore o seu coração. Creia em Deus, creia em mim. Amém? Pastor, mas eu não tenho ninguém. Creia em Deus, creia em mim. Porque às vezes nós não queremos solução, nós só queremos pessoas. Nós não queremos a saída, nós só queremos amparo. Esse é o problema, que às vezes a gente não quer parar de chorar, a gente quer um ombro para chorar. A diferença é que Deus quer dar saída. Amém? A diferença é que Deus não quer te dar um ombro, Ele quer secar as lágrimas. Mas a gente, irmão, na nossa carência, vai sucumbindo, vai definhando. Por que Deus? Ele está dizendo, não fui eu que te trouxe aí não. Não foi. Crede em Deus, crede em mim. Versículo 2, desculpe. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o quê? Lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós o quê? Irmão, um Deus que está me dizendo que preparou lugar para mim e que vai voltar outra vez para me buscar, para estar com Ele. Se eu creio nisso, então eu tenho que crer que esse Deus pode me levar aonde a palavra diz que vai me levar. Amém? Quem crê no céu aqui?
O Pai fala que vai te levar para lá. Você crê nisso? Você está se movendo para isso, sim ou não? Suas escolhas, suas renúncias, suas decisões, o perdão que você libera, a decisão que você tem de mudar, o aperfeiçoamento de caráter, é para te levar para lá. Então você está se movendo sobre essa palavra, sobre essa rota. Irmão, se você crê que a vida não acaba no cemitério, se você crê, irmão, que você vai olhar nos olhos de Jesus como chamas de fogo, se você crê que você vai beber do rio da água da vida, se você crê que vai andar em ruas de ouro, se você crê que vai passar 1 trilhão de anos, eternidade indestrutível ao lado de Deus, se você crê que existe um Deus que nasceu, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, mas está dizendo: vou voltar para te buscar, para estar comigo, então você tem que crer que esse Deus vai te levar onde a palavra de Deus diz que vai. Porque, irmão, não tem ônibus nessa terra que te leve para o céu, não tem espaçonave, não tem um foguete que possa te levar ao paraíso, e você está crendo que vai para lá. Imagina, você digitou no GPS e deu lá Nova Jerusalém, e deu lá céu. Vire na rua chamada santidade, porque sem santidade ninguém verá. E você está seguindo a rota, irmão, acreditando que vai dar lá no destino. Como que eu acredito que vou para o céu e não acredito que vou para o trono, se a palavra está dizendo que Deus vai me fazer cabeça e não cauda? Como que eu acredito, irmão, que vou morar no céu e não acredito que vou morar na minha casa, na casa dos meus sonhos? Amém? O que é mais difícil para Deus? Levar você para o céu ou te dar uma casa própria? Não é possível, irmão, que um GPS tenha mais credibilidade que Deus. Não é possível. Que a gente bota lá e vai seguindo, mesmo desconfiado, mas a gente vai. Como que Deus orienta a gente, irmão, e a gente não vai? E a gente não segue. Um Deus que pode me levar para o céu, pode me levar para qualquer lugar que Ele deseja, pode me tirar da prisão e me fazer assentar como governador, pode me tirar do Egito e me colocar na terra que mana leite e mel, pode me tirar do leito de enfermidade e me colocar, irmão, para contar as suas bênçãos. Ele pode me tirar da miséria e me colocar na prosperidade. A palavra está dizendo que vai fazer, então creia que ela vai levar exatamente onde ela disse que iria. Diga glória a Deus. Amém. Um Deus que pode me levar para o céu, irmão, pode me levar para qualquer lugar que Ele tenha me prometido. Qualquer lugar. O problema é que quando Deus aponta a rota para nós, ela é muito diferente da nossa realidade. Quando José ele tem um sonho, ele acredita no sonho. Deus fala com ele e ele acredita nisso. Quem acredita, irmão, acontece, vive a expectativa, se move na esperança. Ele acorda de manhã e diz: gente, sonhei um sonho. Sonhei um sonho. Quantos sonhos você não já sonhou?
Alguma coisa tinha naquela revelação, ele sabia, irmão. Porque ao expressar o que ele sonhou, traz um desconforto na família, traz um desequilíbrio emocional na família. O pai olha e fala assim: então eu, sua mãe e seus irmãos vamos te servir? E ele poderia dizer: calma, gente, é só um sonho. Mas a Bíblia diz que ele não se manifesta. Ele deve ter pensado: não fui eu que falei que vai acontecer isso. Irmão, será que você crê verdadeiramente que a palavra de Deus vai te levar aonde ela está dizendo que vai? Amém, gente? Um dia, deve ter uns 9 anos atrás, para mais, eu fui fazer um culto na igreja de um pastor. O pastor foi abrir o culto e eu fiquei no escritório. E eu curvei minha cabeça e falei: pai, a palavra para o povo já tem, mas dá uma para mim. Eu preciso de uma palavra. E eu fiquei ali, irmão, meditando, lendo. E no livro de Isaías, Deus falou assim comigo: olha, eis que te prepararei um lugar na minha casa, dentro dos meus muros. Eu tinha acabado de entrar no seminário para ser pastor, acabado de ir morar na igreja, não fazia muito tempo, eu nem tinha igreja ainda. Na hora que eu ouvi aquela palavra, eu pensei: poxa, Deus vai me dar uma igreja. Aí eu fui para Dracena, substituir um pastor que estava enfermo. E quando eu cheguei lá, a sensação, irmão, é que era lá. Eu falei: meu Deus, eu acho que esse é o lugar que Deus vai me dar. Estou falando de 9, 10 anos atrás. Depois de todo esse tempo, Deus começa a interagir, trabalhar, operar. E olha onde eu estou. Ele preparou um lugar na casa dele, dentro dos muros dele. Então ele me deu propósito, muro, proteção. Mas antes disso, ele me deu um chamado, uma escolha, que eu quase não aceitei. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que, irmão, se Deus vai me levar ao céu e eu renuncio, abro mão de amizade, abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres, abro mão das oportunidades, porque eu acredito na rota que está me levando para o céu, como que eu não acredito que Deus pode preparar um lugar dele para mim nos seus termos, nos seus muros? Como que eu acredito que Deus pode me levantar do pó e me fazer assentar entre os grandes, se a palavra diz que vai? Você entende o que eu estou dizendo? A gente está crendo numa coisa sobrenatural e não está crendo nas naturais. A gente está crendo num Deus que diz que vai vir nas nuvens, em glória, como um relâmpago, que todo mundo vai ver, com os seus anjos, vai apartar os bodes das ovelhas e vai dizer: olha, vamos comigo. A gente está acreditando nisso, que é mais maluco do que qualquer outra coisa. E a gente não acredita numa porta de emprego para essa semana, em nome de Jesus. E a gente não acredita numa promoção, e a gente não acredita numa provisão, a gente não acredita na cura. Quando ele disse ao paralítico: filho, vai, teus pecados estão perdoados. Começaram a questionar dentro do coração. Ele diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: pecados estão perdoados, ou dizer para ele: levanta e anda, para que vocês saibam que eu tenho poder nessa terra. Disse ao paralítico: levanta e anda, e ele levantou.
Irmão, Deus não está aqui para fazer o mais fácil ou o mais difícil. Ele está aqui para fazer o que a palavra diz que Ele faria. Diga glória a Deus. Amém. Se é mais fácil, se é mais difícil, se parece ser grande, se parece ser simples, irmão, isso não interessa. O que interessa é se a palavra diz que faria, se a palavra diz que me levaria. Se ela diz que me levaria, então é nessa rota que eu vou, porque é lá que eu quero chegar. Amém? Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Zacarias, você está em João, volta. Lucas, Marcos, Mateus. Antes de Mateus, Malaquias. Antes de Malaquias, Zacarias. É fácil. Malaquias, antes de Malaquias, Zacarias. Capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: assim diz quem, irmão? Olha o GPS falando aí. Diga glória a Deus. Diga então, é nessa direção que eu vou. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas, o quê? Mãos, ó vós que nestes dias, diga bem forte, nesses dias, olha aí, ouvistes estas palavras da boca de quem? Irmão, olha o que Deus está dizendo. Assim diz o Senhor, o GPS está falando: esforcem as mãos, vocês que nesses dias ouviram a palavra do profeta. Coisa simples, pode te levar a grandes destinos, a grandes livramentos. Amém? Outro dia atrás, faz uns 3 domingos eu acredito, eu fui dando um exemplo, que eu fui fazer uma visita e a menininha falou: pastor, a polícia está te multando. Eu falei: deixa multar, porque eu assumi o risco. Alguém lembra? No dia seguinte, ou 2 dias depois, ligaram para o Eduardo e falaram: Eduardo, tem uma multa aqui sua. Ele falou: ah, tá bom, desligou. Aí ele falou: pastor, lembrei do senhor falando da multa no culto. Eu falei: não, mas Deus falou para mim, essa multa não é sua. Liguei de novo e falei assim: tinha alguém comigo nesse dia? Ah, tinha fulano. Ah, então com certeza a multa dele, não é minha não. Aí foi lá, irmão, procurou saber, a multa quem tinha tomado era o rapaz, não era o Eduardo. Por conta de uma voz simples, de uma palavrinha insignificante num exemplo. Mas, irmão, quando nós estamos na presença de Deus, uma palavra levanta um paralítico. Diga glória a Deus. Uma palavra. Uma palavra. O centurião falou: Senhor, me dá uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Ele estava violentamente endemoniado e paralítico. Então por isso você tem que ficar atento, irmão. Porque olha, era só um exemplo. Mas aí ele lembrou, o pastor falando de multa. Não, essa multa não é minha não, vou ligar lá. Diga graças a Deus. Uma palavra, irmão, pode te levar a um destino incrível, maravilhoso. Diga glória a Deus. Uma palavra. Uma palavra. Zacarias 8, continuando, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes desses dias
não tem havido salário para os homens, nem lhe davam ganho, lucro os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa de quem? Do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo, mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, que já se cumpriram, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: porque haverá semente de o quê? O quê? Não, você não está entendendo aí o X da questão. O GPS começou a falar, dizendo o seguinte: olha, você que tem ouvido a palavra nesses dias, mas que ainda não viu salário, que ainda não teve lucro, mas que estava lá na fundação do templo, na edificação da casa do Senhor. Olha o que Deus está dizendo: para vocês haverá uma semente de prosperidade. Diga aí, eu quero. Quer não? Dá para mim então. Você está entendendo? É o GPS que está falando. Deus está dizendo: olha, não fui eu que te trouxe, mas ainda posso te levar. As primeiras coisas já aconteceram, mas estou anunciando as novas. Até agora foi luta, até agora estava difícil, até agora parecia andar em círculos, mas agora haverá uma semente de prosperidade. Recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Vai nessa rota, vai nessa direção. Pastor, mas como? Não se preocupe, porque quem dá a semente é Ele. Só creia, um Deus que vai te levar para o céu não pode te dar uma semente de prosperidade. Olha aí o que ele está dizendo, versículo 12: porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu o quê? Fruto. Irmão, já perdemos demais. A Bíblia diz: todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então agora é hora de ganhar. Amém? Deus vem tratando, expondo as nossas raízes. Algumas coisas, irmão, que nós tínhamos como convicções de fé, de religião, caíram por terra. Algumas coisas a gente deixou para trás, algumas coisas a gente conservou, outras a gente foi percebendo que não era Deus, não era propósito de Deus, a gente foi largando para trás. Eram as raízes sendo tratadas, sendo expostas. Amém? Agora ele está dizendo: olha, não é mais preciso tratar as raízes, agora é hora de frutificar, é hora de dar frutos, é hora, irmão, de frutificar. Ele que está dizendo: a vide vai dar o fruto, e a terra dará a sua o quê? Novidade. Os céus darão seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo o que? Isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma o quê? Bênção
não temais, e esforcem-se as vossas, o quê? Mãos. Diga comigo, eu vou ser essa bênção. Amém? É Deus que está falando, é a rota, é a direção, é as coisas novas sendo anunciadas. Se eu deixar a minha crise existencial me guiar, não é nessa direção que eu vou. Amém? Eu vou começar de novo a viver os mesmos fantasmas, enfrentar os mesmos demônios que um dia achei que já tinha vencido. Amém? Pastor, eu achei que eu já tinha vencido isso. Irmão, talvez aquilo que você achou que tinha vencido, nem precisava ter lutado contra. Porque se eu estou seguindo a rota, a direção de Deus, ainda que esse caminho me leve no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele me consola. Diga graças a Deus. Olha isso que Deus está falando, irmão. O que eu só preciso agora é entender que recalculou a rota. Eu não vou deixar mais a crise existencial, meu fantasma de passado, meus demônios de estimação. Chega! Agora eu vou ouvir a voz do bom pastor. Ele é o meu pastor, nada me faltará, me levará a águas tranquilas e me conduzirá aos pastos o quê? Verdejantes. Se Ele está falando que vai fazer, vai fazer. Se Ele está dizendo que vai me levar aos pastos verdejantes, é para lá que eu vou. Se Ele está dizendo que vai me levar a águas tranquilas, é só ouvir a voz, seguir as instruções, que é lá que eu vou dar. Esse é o destino. Amém? Mas a gente acredita no céu e não acredita na terra. A gente acredita nas ruas de ouro, mas não acredita nos pastos verdejantes. A gente acredita no Cordeiro da cruz, mas não acredita no pastor que nos aponta o caminho. Porque a Bíblia diz: instruir-te-ei o caminho que você deve andar e guiar-te-ei com os meus. Está só observando. Apontou o caminho, agora ele está olhando, deixa eu ver se está obedecendo. É como um instrutor de autoescola. Ele está ali do seu lado dizendo: ó, liga a seta para a esquerda. E aí ele está observando se você liga. Pisa no freio, ele está observando se você faz. Amém? Agora, diferente de Deus, quando você não faz e compromete, o instrutor toma o volante, toma os pedais e assume o controle. Deus não vai fazer isso. Se você, irmão, tiver que quebrar a cara porque tomou decisões erradas, Ele vai deixar você quebrar a cara. Amém? E acredite, é para o seu bem. Então, para alguns, Deus está dizendo: não fui eu que te trouxe até aqui, mas estou apontando o caminho, posso te levar onde você quer chegar. Você só precisa ouvir a minha voz. Porque você já foi maldição, mas vai ser bênção. Vai ser bênção. Amém? Para alguns, Deus está dizendo o seguinte: foi a tua fidelidade que te trouxe aqui. Diga bem forte comigo. Para alguns. Para alguns Ele disse: não fui eu que te trouxe, foi tua teimosia. Para alguns Ele está dizendo: foi tua fidelidade que te trouxe aqui e eu te ajudei. Até aqui o Senhor me ajudou. Irmão, você sabe, eu sei. Irmão, eu acredito verdadeiramente o que me trouxe até aqui, e não é porque eu sou mais santo,
É porque eu descobri que não sou. Porque enquanto eu pensar que eu sou, eu não me submeto a Ele. Amém? Porque se eu penso que eu sou, então estou tomado de soberba. E Deus resiste aos soberbos. Mas se eu descubro e concordo que eu sou um miserável pecador, a Bíblia diz, Ele dá graça aos humildes. Irmão, eu acredito verdadeiramente que o que me trouxe aqui foi a capacidade de reconhecer o quão imprestável eu sou, o quão falho, o quão limitado, o quão fraco, o quão carente, o quão pequeno. Por quê, irmão? Porque o coração quebrantado, Deus não resiste. Ele não está procurando, irmão, um bom pregador, Ele está procurando um coração quebrantado. O Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Está procurando. Então eu tenho certeza que o que me trouxe aqui foi a ciência de saber que eu não sou nada. Foi a certeza em saber que eu preciso dele. Foi a capacidade de descobrir que tem dias que a minha carência é dele. Dias que você para e tem o discernimento, não, eu estou carente de Deus. Eu estou carente de Deus, é da presença, é da pessoa, é do colo, é da proteção, é do abraço, é do consolo, é da exortação, é da repreensão. É de Deus que eu estou carente. Amém, gente? Eu acredito nisso. O que me trouxe até aqui foi isso. É isso que me faz ser intenso. Porque quanto mais eu descubro, irmão, que eu preciso dele, mais aumenta a minha intensidade. Amém? Quanto mais eu ando na direção dele e percebo que ainda há muito para caminhar, então eu aperto o passo, eu corro mais um pouco, tiro o fôlego de onde não tem. Sabe quando você está atrasado, que você corre um pouco, irmão, um pouco, tipo assim, 2 passos, e já começa a botar a língua lá fora, porque se você estiver sem preparo igual eu, é 3 passos no máximo correndo, e aí você fica... Aí você dá mais uns 2 passinhos trotando, e aí corre mais 3, e aí mais 2 e corre mais 4, porque você está com pressa e você precisa intensificar. É assim que eu me sinto com Deus. É isso que me faz ser intenso, é descobrir o quão longe eu estou de ser aquilo que Ele quer que eu seja, de ser aquilo que eu sei que eu posso ser, que eu posso chegar a ser. Então, irmão, Ele me deu a rota, e agora quem dita o ritmo sou eu. Amém? Se eu acelero, se eu paro, se eu avanço, se eu guardo o carro na garagem, irmão, e o meu desejo, o meu coração é acelerar, é intensificar, é correr, até que eu possa chegar. Você tem que fazer o mesmo. Porque para alguns Deus está dizendo, o que te trouxe aqui, sabe o que foi? Sua capacidade de perseverar. E eu te ajudei. Sabe o que é perseverar, irmão? É insistir quando tudo em você quer parar, quando não há mais incentivos para continuar. Porque às vezes a gente está carente até disso. Fala, Deus, me dá um sinal, Pai. Se o Senhor quer que eu continue com isso, me dá um sinal. E não vem sinal, porque o sinal só vem para quem crê, não para quem duvida. O sinal é para os que creem. Se você está duvidando, não peça um sinal. Se você está duvidando, irmão, peça perdão. Agora, se você crê, Ele vai dando todos os sinais que você precisa para se reanimar, se motivar, se inspirar. Amém?
Mas a gente faz isso, a gente sofre os desânimos e começa a pedir para Deus, me dá o sinal. Então, tudo que você tem é incentivos para desistir, mas você continua. Está se arrastando, mas está indo, irmão. Está chorando, mas está lá. Sabe o que a Bíblia diz para esse? Salmo 126: aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Deus está dizendo para alguns: sabe o que te trouxe até aqui? Sua capacidade de perseverar, e eu te ajudei. Deus está dizendo para alguns: sabe o que te trouxe até aqui? Sua capacidade de ouvir a minha voz. Irmão, é bom ouvir a voz de Deus quando Ele pede aquilo que a gente quer fazer. Porque quando Ele pede aquilo que a gente não quer fazer, a gente queria ter faltado no culto. Eu queria ter faltado hoje. Você viu como que o Pedro está ministrando? Eu acho que eu vou pôr o Pedro nesses dias. Fala: Pedro, faz o culto aí, que eu preciso de um repouso. Tem dias, irmão, que a gente não queria ter vindo no culto, porque a gente sabe que é com a gente. Aí termina o culto, a gente brinca, abraça, cumprimenta, dá um sorrisinho, finge que esqueceu já. Ao que você entra no carro, já vem, irmão, o estardalhaço. Você chega em casa, passa no lanche, come o lanche, ri, brinca, finge que esqueceu. Quando você deita a cabeça no travesseiro, é como um sino na tua cabeça. Irmão, Deus só insiste com aquele que é precioso para Ele. Amém? Quantos pastores que você conhece que são ex-pastores? Pedro, apóstolo Pedro, ele foi um ex-apóstolo. Jesus foi buscar ele lá. Pedro, tu me amas, volta. Pedro, tu me amas, volta. Pedro, tu me amas, volta. Irmão, se esses ex-pastores foram levantados por Deus, pode ter certeza, Jesus está insistindo com eles: volta, 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 volta. Mas se não foi levantado por Deus, Jesus nem foi buscá-lo. Sabe, a gente tem que ter essa resiliência, irmão. Tem coisas e pessoas que a gente precisa falar: não, calma, não é assim. Mas tem pessoas, irmão, que a gente tem que falar: já vai tarde. É preciso. É preciso, irmão. Já saíram muitos e precisa sair mais. Já caíram muitos e precisa cair mais, irmão. Tem que cair mais. Já vão tarde. Amém? Mas tem pessoas, irmão, que Deus insiste. Tem pessoas, irmão, que Deus insiste, irmão. Eu, como mensageiro, quantas vezes Deus pediu para mim pregar uma coisa que eu falei: Deus, eu não vou pregar isso mais não. Parece que todo dia eu falo a mesma coisa. Mas tem algum cabeçudo aqui que é precioso para Ele, e Ele está insistindo. Amém, gente? E Ele vai insistindo, insistindo, insistindo. Deus está dizendo para você: você já foi maldição, porque não ouviu minha voz, porque não foi guiado pela minha rota, porque não andou nos meus caminhos. A Bíblia diz: se tivesse dado ouvidos, eu teria abatido os seus inimigos, teria te sustentado com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha, mas você não me quis. Ele está dizendo: você já foi maldição, mas você vai ser uma bênção. É só fazer a escolha certa. Vou ouvir a voz de Deus. Amém? Tem pessoas, irmão, que Deus está dizendo: sabe o que te trouxe até aqui? Sua renúncia.
sua capacidade de renunciar. Ontem a gente ministrou uma palavra lá, que Deus falou que a gente tem que apresentar como um sacrifício vivo. E eu disse, é mais fácil morrer por Jesus do que viver para Ele, porque morrer por Jesus não tem consequência, só tem benefício. Morreu, puf, está diante dele na glória, onde não tem dor, onde não tem lágrima, onde não tem fome, onde não tem sede. Na verdade, todos aqui queremos morrer por Jesus. Agora, viver é um sacrifício. O irmão falou para mim, passou essa palavra, foi para mim. Eu sempre falei, pode pôr uma guilhotina no meu pescoço e falar assim: nega Jesus e você vive, confessa Jesus e você morre. Pode cortar meu pescoço. Ele falou, porque morrer por Jesus é fácil, pastor. Agora viver traz consequências. A Bíblia diz, odiado de todos seremos por amor a Cristo. A Bíblia diz que os inimigos do homem são os da própria casa, por amor a Cristo. Olha as consequências. Viver com Jesus, irmão, você renuncia e enfrenta consequências. E aí o irmão disse assim para mim, pastor, é isso que vai diferenciar até onde eu vou com Deus e até onde o Senhor vai. É a capacidade não de morrer por Jesus, mas de viver para Ele. Irmão, tem gente que já era para estar longe, mas perdeu a capacidade de renunciar. Mas tem pessoas, irmão, que avançou o caminho, que avançou o trecho. Por quê? Porque o que o trouxe até aqui foi as renúncias que ele fez ao longo da vida. E Deus está dizendo, e eu te ajudei. Eu ajudei você quando você teve que abrir mão daquela amizade, quando você teve que abrir mão daquele amor, quando você teve que abrir mão daquilo outro, daquele ganho, daquele lucro, daquele emprego, daquele benefício, daquela convicção, daquele pensamento. Eu te ajudei. Amém? Deus está dizendo, olha, o que te trouxe até aqui, fidelidade, perseverança, capacidade de ouvir a minha voz, suas renúncias. E Deus manda dizer uma coisa para nós, que a maioria dessas pessoas não estão satisfeitas com os resultados das renúncias, da escolha, da capacidade de perseverar. É como se você tivesse obedecido a Deus e tido a sensação que não chegou a lugar nenhum. Deus, eu saí da minha terra, saí da minha parentela, mas eu ando sem filhos. Pessoas, irmão, que chegou até aqui de pé, porque renunciaram muita coisa, porque aprendeu a ouvir a voz de Deus, porque se submeteu à palavra de Deus, porque já enfrentou consequências por temor e amor a Deus, mas aqui não está te trazendo plena satisfação. É como se você tivesse investido mais do que o lucro. E aí volta para a profecia de Zacarias. Não tinha salário, mas agora vai ter a semente de prosperidade. Agora vai ter fruto. Amém? Era maldição, mas agora vai ser bênção. Para você que está andando no caminho de Deus, irmão, mas andou meio satisfeito com os resultados, Deus está falando para você o seguinte: não acabou. Não acabou. Amém? Quem disse que acabou? Não acabou. É isso que Deus está falando, irmão. Você já sentiu isso no coração? Essa tristeza por fazer o que Deus pede, mas os resultados parecem não ser satisfatórios. Deus manda dizer para você, ó, só que o que você não sabe, e eu sei, é que a história ainda não acabou. Amém? Para a gente encerrar, irmão, 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 8. Você está recebendo essa palavra? Posso ouvir um amém? Ou será que era só para mim mesmo o culto, hein? Justo eu que não queria vir hoje. Não, é para você também. Diga glória a Deus. 1 Pedro 5,8. Se você andou fora da palavra, é tempo de recalcular a rota. Não foi Deus que te trouxe, mas Ele pode ainda te levar onde você precisa chegar. Amém? Se você está insatisfeito, irmão, porque foi fiel e os resultados não vieram, Deus está dizendo, não acabou ainda. Amém? Em nome de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sadraque, Mesaque e Abednego esteve diante da fornalha. E o que foi que levou eles para lá? A fidelidade a Deus. Tocou a trombeta, todo mundo se curvando e eles lá. Nabucodonosor chama e fala, é verdade, é de propósito, vou dar mais uma chance, vou te dar uma escolha, porque o diabo tenta imitar os propósitos de Deus, irmão. Olha o que o diabo propõe para Sadraque, Mesaque e Abednego, eu te dou uma escolha, te dou um pacto, te dou proteção se você se curvar diante de mim. Mas se não fizer, eu quero ver o Deus que vai livrar você das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente. Irmão, talvez as suas escolhas te levaram na porta da fornalha. E digo mais, talvez a sua fidelidade vai te botar dentro da fornalha. Mas se foi, irmão, sua fidelidade a Deus que te levou para lá, o fogo não terá poder sobre você. Fica firme, porque a história não acabou. Diga glória a Deus. Pastor, mas e se queimar? E se queimar? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, ainda que o Senhor não nos livre, nem assim te adoraremos, ó Rei. Fidelidade. Porque se o fogo queimar, estou na glória. Não tem mais consequências, só tem benefício. Mas fica tranquilo, irmão, às vezes a gente não entende mesmo. Poxa, pastor, fazendo tudo certo, olha o que eu estou enfrentando, olha a situação que eu estou me deparando. Se foi a tua fidelidade, se foi as renúncias, se foi a submissão à palavra de Deus, a única coisa que você tem que fazer é ter dentro de você, não acabou ainda. Não acabou ainda. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, sede o quê? Sóbrio, acorda. Amém? Sabe quando a pessoa está lá chorando inconsolavelmente, você tem que vir dar um tapinha na cara dela, falar, ô, acorda. Aí a pessoa fala, oxe, por que você me bateu? Já até esquece que estava chorando. Deus está dizendo, olha, sede sóbrio, saia dessas emoções. Saia desse abismo de negativismo, de carência, de insatisfação comigo. Essa sensação de que todas as escolhas que você fez em seguir a minha palavra não te trouxe benefícios. Sede sóbrio, amém? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em o quê? Deixa eu falar uma coisa para você, que Deus me revelou. O diabo é espírito, sim ou não? Um espírito não pode fazer nada sem um corpo. Ele não pode pegar um copo. Isso já mostra que eu sou mais poderoso que ele, porque eu posso. Amém? Só que a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Significa o quê? Que ele pode estar em pessoas do meu convívio, porque se ele estiver ao meu redor apenas como um espírito, ele não pode fazer nada. Mas se ele estiver no meu patrão, naquele que eu acho ser meu amigo, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, no meu filho, no sogro, na sogra, é a Bíblia que diz isso. Os inimigos do homem é os da própria casa. Agora,
como que uma mãe vai ser inimiga do filho por vontade própria? Ou o filho inimigo da mãe e do pai? É o diabo. Está entendendo, sim ou não? Irmão, sede sóbrio. Tem hora que você tem que pegar o seu sentimento, pôr numa caixinha e ser sóbrio. E ser frio para tomar uma decisão com pessoas de influência na sua vida. Porque se ele está ao derredor, então ele está usando pessoas próximas de mim. E agora eu preciso ser sóbrio, vigiar, para ter o discernimento. Quem são essas pessoas? Irmão, é uma palavra fora da rota. Leva você totalmente para outro lugar. Se você chegar ali na saída de Santo Anastácio, com o alvo de ir para Presidente Prudente, só que o GPS fala para você, entre para a direita, você nunca vai chegar em Prudente. Você só errou uma coisa. Você fez tudo certo, você só fez uma coisa, mas mudou completamente o seu destino. É uma voz, irmão. É uma Sara que chega para você e fala: Deus me impediu de ser mãe. Pega a minha serva, tenho um filho com ela e vai ser como meu filho para mim. Abraão falou: beleza, fechou, estou dentro. Nasce o filho e ela já está chateada. É, porque agora ela me despreza, você também está nem aí para mim. Amém? Por quê? Porque o diabo estava ao derredor e entrou na mulher. A mesma coisa com Adão, entrou em Eva. Irmão, fique atento, sede sóbrio. Tem conselho de mãe e pai que você não tem que ouvir, não. Discernimento. Não é de Deus essa voz. Amém, gente? Pastor, mas é meu pai, é minha mãe. Cuidado, sede sóbrio, o diabo está ao derredor. Ele sabe quem tem e quem não tem influência na minha vida. Às vezes uma placa de trânsito não tem poder de me parar, mas um semáforo tem. Então ele não vai usar a placa, ele vai usar o semáforo. Está dando para entender? Ele é ao derredor. Sede sóbrio, irmão. Versículo 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, guarda isso, depois de havermos padecido o quê? Um pouco, Ele mesmo vos o quê? Irmão, olha o processo. Pastor, eu renunciei, eu obedeci, eu fiz a vontade de Deus, mas eu ando sem filho. Deus está dizendo: calma que não acabou, sede sóbrio, acorda. Quem te trouxe até aqui fui eu, quem te ajudou até aqui fui eu. Amém? E aí ele está dizendo assim para você: olha, depois de ter padecido um pouco, eu te aperfeiçoei. Olha o processo. Depois de sofrer um pouquinho, eu te aperfeiçoei. E depois, Ele te confirme, te fortifique, e o que mais? E estabeleça. Recebe essa palavra no seu coração, irmão. Tem um processo. Você sofreu um pouco, para quê? Para Ele te aperfeiçoar. Te deixei ter fome, a Bíblia diz, para saber o que estava no seu coração, para te aperfeiçoar. Depois, te fortificar. Depois, por fim, te estabelecer. E quando Ele te estabelecer, desfrute. Você sabe o que é estabelecer? Está seguro. Lembra qual era o pacto? Te chamei, te guardarei. Proteção. Deus vai estabelecer, irmão, mas não fuja dos processos. Talvez hoje você está padecendo um pouco, fica firme, está te aperfeiçoando, e depois Ele vai te confirmar,
E depois Ele vai te fortificar. E depois Ele vai te estabelecer. Em nome de Jesus. Essa palavra Deus falou para mim quando eu saí rumo a esse propósito. Ele falou: olha, você padeceu um pouco e eu te aperfeiçoei. Agora eu preciso confirmar. São 9 meses, eu acho que Deus está confirmando. Amém, gente? 9 meses. Porque se eu tivesse na contramão, o peixe já tinha me engolido. Amém? Acho que Deus está confirmando. E agora Ele vai fortificar. E a hora que Ele estabelecer, amigo, já era. Diga glória a Deus. Uma palavra para quem anda insatisfeito, irmão. Não acabou. Vai valer a pena. Diga glória a Deus. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus.